Bom, vamos começar aqui a nossa aula de baralho. Na verdade, a nossa aula introdutória, nossa aula introdutória do baralho de Zé Pilintra. Bom, nós começaremos falando sobre os arcanos maiores, né? Esse termo, arcanos maiores, é muito conhecido para quem joga tarô, né? Mas eu trouxe esse termo do tarô para explicar um pouco melhor sobre os oráculos que compõem a linha de Zé Pilintra, tá? Então, nós temos 36 lâminas do baralho de Zé Pilintra, que são as 36 cartas que a gente poderia fazer, a grosso modo, uma comparação com o tarô, muito a grosso modo, porque não é a mesma ideia, tá? É, E aí nós temos 36 cartas que seriam os arcanos maiores e o baralho comum, aquele de 52 cartas, seriam os equivalentes aos arcanos menores do tarô. Ambos baralhos formam, juntos com os dados e também com os dominós, os oráculos de Zé Pilintra. Então, os oráculos de Zé Pilintra são compostos de quatro elementos: o baralho de 36 cartas, o baralho comum, aquele que a gente joga truco, né, de 52 cartas, os dados e os dominós. Os dados, eu consagrei dois dados antes de fazer o curso, já numa outra oportunidade. Eu tenho firmeza do seu Zé. É, Aí você pediu três dados. Você joga com três, E isso, eu vou ensinar a para jogar poder com ser. dois e com três dados. Ok. Eu acabei comprando outros três também. Você já comprou o Mas outro? comprei essa semana que passou. Ah, maravilha, maravilha. Bom, e aqui nós temos. Como que é a atuação desses baralhos? Neste curso, nós vamos aprender as 36 cartas. Então, nós iremos aprender o baralho das 36 cartas de Zé Pilintra, tá? Então, ele trabalha com o quê? Ele trabalha no plano macro, os aspectos subjetivos. Então, eles atuam mais no subconsciente. O plano micro são os aspectos objetivos, que retratam os pormenores, as situações cotidianas e a realidade dos detalhes. Quem trabalha no plano micro é aquele baralho comum de 52 cartas, tá? Então, o plano macro representa a subjetividade do ser, enquanto o plano micro representa a objetividade das situações da vida, tornando-o mais objetivo. Dentro de uma E, consulta desculpa. A questão das 52 cartas, você também ensina esse o jogo. eu tenho um curso disso, eu tenho eu tenho quatro cursos, né? O curso do baralho do seu Zé de 36, o do baralho comum, o de dominomancia e o de dadomancia, tá bom? Dentro de uma consulta ao baralho, tudo que foge a perguntas cuja resposta pode ser sim ou não, se torna uma pergunta subjetiva. Somente são consideradas respostas objetivas aquelas que podem ser respondidas com sim e não. Então, às vezes, vem muitos clientes que perguntam para vocês da seguinte forma, né? Eu gostaria de saber sobre a minha vida, da minha vida financeira. É uma pergunta, mas não é uma pergunta objetiva. É uma pergunta subjetiva. É uma pergunta que vai exigir um método específico para fazer aquela leitura, tá? Quando são perguntas objetivas, é assim: até o final do mês eu receberei uma promoção? Isso é uma pergunta objetiva. No próximo mês, eu posso viajar com a minha família ao exterior sem ter nenhuma surpresa negativa? Isso é uma pergunta, né? Uma pergunta objetiva. Então a gente precisa entender também
o que são as perguntas, tanto subjetivas quanto objetivas, para que a gente consiga passar para o nosso cliente quando a gente for atender, tá? Vamos falar sobre os ciclos energéticos do baralho. Durante uma consulta ao baralho, é criada uma pirâmide energética que promove as mudanças e as elucidações das dúvidas dos consulentes. Então, imagine que nós vamos fazer uma pirâmide, tá? Onde existe aqui o consulente e o oraculista. Então, como nós agora estamos fazendo aqui? Nós estamos conversando, eu sou o oraculista e vamos supor que vocês são os meus consulentes. Mesmo estando à distância, né, existe uma energia. Essa energia, ela fica o tempo todo sendo trocada entre o consulente e o oraculista e o baralho, ou o oráculo. Cria-se um campo energético, ou nós também usamos um outro nome, chamado de campo morfogenético. Por que morfogenético? Porque nós também conseguimos fazer leituras de padrões ancestrais dos nossos consulentes. A gente consegue identificar, às vezes, questões que estão ali que não pertencem à pessoa, mas sim de um padrão familiar. A gente consegue ler os padrões energéticos. Então, dá para a gente expandir, né? Ao invés de chamar somente de campo energético, a gente pode falar, denominar como campo morfogenético, tá bom? Dúvidas aqui nessa parte do ciclo energético? Não? Então, Oi, Rita, tudo bem? Bom, continuando. Dessa forma, a função do oraculista é de decodificar a linguagem energética e traduzir e transmitir a mensagem ao baralho, tá? Então, o que acontece? O que que nós oraculistas vamos fazer? Nós vamos aprender a decodificar a energia com um símbolo. A gente decodifica, traduz e transmite a mensagem para o nosso consulente. É isso que nós fazemos. E é fundamental que o oraculista, ao iniciar a consulta, ele peça licença à espiritualidade do seu consulente para que ele possa tirar as cartas. E isso inclui pedir permissão a ela para acessar o seu campo. Quando o oraculista começa a tirar as cartas, é necessário que ele já saiba e já tenha determinado ao baralho o método a ser utilizado e a quantidade de cartas para aquela pergunta. Ou seja, vamos supor que eu vou atender o Flávio, então eu vou cumprimentá-lo, exemplo, boa noite. Flávio, como que eu posso te ajudar? Flávio vai me falar como que ele pode me ajudar, eu vou perguntar o nome dele completo, a data de nascimento, e assim eu pergunto. Eu vou pedir licença à sua espiritualidade para que a gente possa, para que eu possa me conectar a você. Tudo bem? Perfeito. Feito isso, eu fecho os meus olhos, peço permissão ao meu guia, senhor Zé Pilintra, peço licença a toda a espiritualidade do meu consulente, e aí eu começo a tirar e peço que o seu Zé Pilintra me intua da melhor forma. E pronto, começo a fazer a tiragem. Só que para isso, vamos supor que o Flávio tenha me feito uma pergunta no sentido assim. O faturamento da minha empresa vai melhorar? Pronto, uma pergunta boa. O faturamento da minha empresa vai melhorar até o final do ano? Então, eu já fiz o procedimento inicial. Antes de começar a consulta, eu já fiz o meu aterramento. Eu já fiz a minha proteção energética. Comecei a videochamada, me apresentei, perguntei o nome, pedi licença à espiritualidade dele. Comecei a tiragem, então agora eu tenho que saber qual método eu vou tirar. Ele quer saber se vai ter melhoria financeira da empresa até dezembro. Melhor método, três cartas. Nesse caso, a gente pode tirar três cartas para identificar.
né? Os prós, o contra e o resultado. Os prós, o que que pode ajudá-lo a ter sucesso financeiro? O contra, o que está impedindo de ter o sucesso financeiro? E a última carta, o conselho. Pronto. Então é isso que está aqui no texto. Quando o oraculista começa a tirar as cartas, é necessário que ele já saiba e já tenha determinado ao baralho o método a ser utilizado e a quantidade de cartas para aquela pergunta. Então, já vou determinar. Então, em três cartas, para Flávio, tananã, 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 o aumento do faturamento da empresa dele vai dar certo até dezembro. Pronto, ali. Ou eu posso determinar apenas uma carta que me responda sim ou não. Então vai depender do que você sente. Tudo bem? E aí nós Muito bom. continuamos. Deixa eu fazer uma outra pergunta, Jefferson. A relação entre as 36 cartas, sim, a função, né, das 36 cartas e das 52, elas têm a ver com as perguntas objetivas e subjetivas, porque as 52 cartas elas servem para um detalhamento maior Isso, da consulta. Então, ela pode exatamente. atuar mais na questão da Do dia a objetividade ali dia. do. Isso, exatamente. Vamos colocar, por exemplo, assim. Vou pegar um exemplo bem simples. Ah, ó, vamos supor que, usando a mesma pergunta sobre o faturamento da loja, vamos supor, né? Da empresa dele. Aí eu tiro o método de uma carta. Uma carta do baralho de 36 e uma carta do baralho de 52. Aí eu tiro a carta 10. Tá? Deixa eu só parar de compartilhar aqui para visualizar melhor. Então, ó, aí aqui eu tiro a carta 10. Aqui eu já sei que ele vai enfrentar algum tipo de problema. Então, haverá embaraços financeiros até dezembro. Há uma perspectiva de melhora? Pode ser que sim. Por quê? Porque aqui a gente tem um naipe de paus. Então, há uma perspectiva de melhora. Mas aí eu posso perguntar ao baralho de 52 cartas o que ele pode fazer. Vamos supor que tenha caído o 8 de ouros. É sinal de que são obstáculos, mas que são obstáculos transponíveis. São obstáculos que podem ser resolvidos e em um futuro podem trazer sucesso financeiro, prosperidade para a empresa. Agora, se eu tiro essa carta que está mostrando eu não estou nem me aprofundando, tá? Embaraços e dificuldades, e eu vou e tiro um 5 de copas, eu já sei que eu não devo insistir. Até porque o meu emocional também atrapalhará as finanças e o rendimento financeiro da loja, da empresa. Porque o 5 de copas é uma das piores cartas que tem, certo? Então, aqui eu só falaria, se eu fosse só trabalhar com esse baralho, eu diria, você vai passar por momentos de dificuldades, momentos de provações, né? São, são obstáculos que podem ou não ser transponíveis. Vai depender muito da sua força de vontade. E aí eu posso até falar da numerologia da carta, que é o número 10. O número 10 é fim, mas com um reinício, certo? A Tudo bem? identificação do naipe. Sim, sim. A identificação do naipe na sua carta, Sim, do sim. 36, é uma identificação aí, opcional de um baralho, do seu baralho. Mas eu consigo identificar em outro tipo de baralho, acho que o meu não tem, qual é Sim, o eu vou naipe ensinar. Eu vou ensinar. ok, por conta das características da carta.
Uhum. Tá bom. É, mas mesmo você não tendo, porque tem outros baralhos que não tem o naipe, Exato. né? E aí, mesmo assim, mesmo que eu não use o naipe, eu posso usar a numerologia. Porque, querendo ou não, a numerologia e o naipe aqui estão falando a mesma coisa. Estão falando a mesma coisa, que é alguma coisa que pode ser transformada, pode ser modificada, tá? Agora, vamos supor que eu tenha tirado o 9, que é a carta da morte. Isso é um encerramento. Então, é sinal de que não será, não acontecerá mudança nenhuma, certo? Aí aqui a gente já sabe que nem há uma necessidade de você tirar um arcano menor. Bom, continuando. O que é o baralho? Nesse momento, não pense em jogar. Apenas estude o conteúdo apresentado, porque eu já mandei dois vídeos para vocês, né? Já mandei dois vídeos lá no grupo, seguindo todo o passo a passo. Toda consulta oracular apenas orienta sobre uma direção pessoal ou esclarece o momento da vida. Sendo assim, nós usamos muito mais como uma fonte de autoconhecimento. Todo oráculo leva ao autoconhecimento. Mas então, o baralho ele vai responder todas as minhas questões? Não. Por quê? Todo e qualquer oráculo tem o seu limite de atuação. Segundo Ney Naif, que é um dos maiores estudiosos de tarô do Brasil, e ele estuda muito sobre oráculos, né? Por isso que eu trouxe essa referência. Ele fala que todos os oráculos eles podem ser divididos em duas categorias. Os oráculos que trabalham com as qualidades do ser, que são aqueles oráculos que analisam a tendência da vida sem considerar o livre-arbítrio, e estes oráculos eles respondem melhor a situações abstratas e subjetivas em uma relação de tempo e espaço. Que oráculos são esses? Astrologia e numerologia. Os oráculos do estar. Estes oráculos analisam a condição humana, sem levar em conta a tendência da vida. Estes oráculos são utilizados para situações objetivas e definidas na alma humana. Então, não são coisas que envolvem a essência do ser, envolve o momento que ele passa. E para isso nós temos o tarô, o baralho cigano, o baralho do Zé, runas, búzios, todos esses trabalham com o estar. Aham. Em resumo, o baralho pode ser usado como uma ferramenta para orientação pessoal ou para o autoconhecimento, mas lembrando que há um campo de atuação definido. No baralho do seu Zé, há 36 cartas e podemos fazer uma analogia ao tarô e assim definir as cartas como arcanos. A palavra arcano, ela vem do latim, que significa mistério, segredo. Todas as cartas são constituídas de três elementos básicos. Um, conceito numerológico, que analisa as tendências da vida sem considerar o emocional. Dois, conceito imagético, símbolos evolutivos e universais. E três, conceito escrito, nome e função da carta. As cartas se reportam à mente abstrata e mostram a energia potencial de ação. Para compreender melhor, respondemos as seguintes afirmações. Então, eu vou mostrar para vocês. Vou pegar uma carta aqui. Vamos lá. Ó.
Carta 13. Carta 13, carta das traições. Nós temos aqui uma taça, então aqui nós temos três conceitos que eu expliquei. Conceito numerológico, então toda carta vai ter um número, toda carta vai ter uma imagem, conceito imagético, e o terceiro conceito, conceito escrito. Terá um tema da carta, ok? Então a carta ela se divide nesses três pontos: numerologia, imagem e nome. Aqui, quando eu analiso a numerologia, eu não me importo com o emocional. O que significa não se importar com o emocional? Quer dizer que eu não levarei em consideração o emocional para tomar uma decisão. Ou não é. Quando eu vou para as imagens, aqui sim eu vou ser muito mais subjetivo. E aí eu vou analisar o quê? Traições. Símbolo da cobra, a taça de veneno. Então, isso, né, vem muito da questão de Jung, né, da psicologia analítica, tá? E por fim, o conceito do nome da carta, que também vai ser um norteador para você fazer a interpretação. Então, para fazer uma ótima interpretação, você vai ter que levar em consideração esses três conceitos, certo? Então, vamos lá. Pergunta número um: o que é um símbolo? E aí, o que vocês me diriam? Para mim, é uma imagem, uma figura, ou não precisa necessariamente ser uma, uma figura escrita, mas alguma coisa material que representa uma outra coisa, um estado, um sentimento, ou Perfeito. O uma símbolo é representatividade alguma de coisa que determinada. representa, exatamente. Vamos colocar, por exemplo, uma rosa vermelha. Quando alguém oferta uma rosa vermelha para outra pessoa, sim, qual é a simbologia disso? Tem ligação com sentimentos de amor, de Perfeito, paixão, né? perfeito. Então, o símbolo, ele é extremamente importante para nós oraculistas. Reconhecer símbolos, reconhecer simbologia. Quanto mais eu entendo sobre símbolos, simbologia, linguagem simbólica, melhor serão as minhas leituras. Segunda pergunta: qual é o significado da palavra arcano? A Rita tá aí? Tô dando um tempinho para ver se ela, não sei se ela, de repente, está em trânsito, mas eu tô dando um tempinho para você aí, Ou cara. ela deve estar sem microfone, não sei. Bom, Pode ser. e aí, então, o que você diz? O que você diz, Flávio? Eu vejo o arcano como um arquétipo, uma, uma, como é que eu explicaria isso? Uma característica, um determinado parâmetro que você precisa observar. É, Assim, quando a gente fala da saúde, questão financeira, social, então são fragmentos daí da nossa vida que precisam ser observados. sim, lembra que eu expliquei? Arcanos, eles significam mistérios, né? Então, a palavra arcano vem do latim, que significa mistério, tá?
Aí nós temos as perguntas 3, 4, 5 e 6 que vocês vão responder em casa, né? E vocês vão mandar para mim lá no grupo. A Rita mandou aqui que o microfone não funciona. E apenas uma curiosidade. Você sabia que o Coringa do baralho comum surgiu para complementar jogos lúdicos em Nova York em 1840 e que somente no século XIX que surgiu a denominação da palavra arcanos? Então, somente aí no século XIX surgiram essas novas figuras aí, tá? Apenas uma curiosidade. Bom, então essa é a nossa parte introdutória do baralho. Na nossa aula de sábado, dia 19, nós começaremos a falar sobre o ponto número um, conceitos numerológicos do baralho. Começaremos a falar sobre a numerologia do baralho, tá? Como eu havia prometido, eu vou ensinar para vocês uma coisa bem legalzinha para vocês fazerem um método de confirmação. Para os dados, eu vou começar pelo dominó. Ai, cadê? Deixa eu só achar aqui. Bom, no dominó, vocês podem fazer o seguinte, né? Depois que tiver consagrado, que eu vou ensinar a consagrar, vocês vão usar três pedras. Três pedras. A pedra 00, a pedra 11 e a pedra 10. E aí, lembra que eu expliquei sobre perguntas objetivas e perguntas subjetivas, a diferença? Perguntas objetivas são aquelas que podem ser respondidas por sim ou não, tá? Então, você vai fazer uma pergunta, e aí você vai embaralhar essas três pedras e vai retirar. Se ela sair 00, a resposta é não. Se ela sair 11, a resposta é talvez. Talvez sim. E se ela sair 10, a resposta é sim, certo? Isso é só um método de confirmação. A mesma coisa você vai fazer com os dados. Você vai fazer a pergunta de sim ou não. Se caírem três dados ímpares, a resposta é sim. Se caírem dois dados ímpares e um par, talvez sim. Se caírem dois pares e um ímpar, é mais para não. Se saírem três pares, a resposta é com certeza não. Aí você vai utilizar três dados. Aí, só você fazer a pergunta, colocar os dados, três dados dentro de um copo, mexer. Eu uso um tabuleiro, que o meu está com os dominós, né? Eu fiz um atendimento, e aí eu pego o copo, mexo e jogo. E aí eu vejo, caíram dois dados pares e um ímpar, a resposta é mais para não do que para sim. E aí, E essa confirmação você pode usar no jogo ou é para uma questão individual. você pode abrir para você mesmo, tá? Então, tem os dominós, como eu mostrei, os dados, aí o baralho, né? O meu baralho de 52 cartas é esse aqui, né? Eu também uso. Aí você vai precisar de elementos na mesa, né? Para compor a mesa, como a vela branca e vermelha.
né? Que é o que o meu Zé Pilintra trabalha. Aí, por exemplo, navalha, aí, né? Um canivete. São elementos para trazer também proteção para o oraculista. E também é sempre importante você ter alguma toalha, uma toalha para a realização do jogo, certo? Hoje foi a nossa aula introdutória, essa aula bônus. E aí, sábado a gente começa com os nossos 3 encontros do nosso curso do Baralho Zé. Sejam muito bem-vindos, espero que vocês tenham gostado dessa aula introdutória. Eu vou disponibilizá-la, essa aula, daqui a pouco, já vou subi-la pro YouTube, para vocês assistirem aí novamente, tá bom? Tá bom. Então peço inclusive a permissão de vocês, né? Porque eu vou subir para o YouTube, vai mostrar isso. A Rita não vai mostrar, mas você vai, Flávio, Tá bom. tá? Ah, Então vou postar para que os outros alunos também possam assistir. Muito obrigado e até sábado, né? Na nossa aula. E mandem as respostas lá no grupo das questões. Uma tá bom. boa Boa noite e noite. até. Tchau, tchau. Tchau.